pessoal, bem-vindos de volta. Continua aqui a continuação do meu bate-papo com a minha amiga Ju, que está super interessante, contando aqui sobre a história empreendedora dela e da sua expressão, né? A marca que ela criou há 13 anos já, Ju. Por aí. Muito tempo, 2007. Né? Gente, como... É uma vida. Uma vida, mais velho que seus filhos. Vida. A gente cuida mais do que o filho, assim. E aí, eu deixei para agora uma pergunta que eu acho que vai render bastante. Ótimo. Que eu queria que você falasse um pouquinho, muita gente me pergunta, né, mas afinal, qual que é a diferença entre atacado e varejo? Eu queria que você falasse de maneira detalhada aí, qual a grande diferença que você sentiu? Porque você primeiro abriu a loja no Megapolo, né, Ju? Isso. E aí depois abriu a loja no Paulista, eu acompanhei a abertura da loja do Paulista, ali a gente estava trabalhando juntas. Qual que foi o seu grande desafio? Não um desafio, assim, mas quais as grandes diferenças entre atuar numa frente para o atacado, atendendo o que a gente chama, né, de B2B, business to business, você atende os lojistas, e atender diretamente o consumidor final? Legal. Antes das lojas, a gente atendia, nós tínhamos representantes. Então, a gente atendia o varejo, pouco público de varejo, e nossos representantes atendiam os lojistas. Então, eu sempre trabalhei com os dois ali e não conseguia desapegar de um e de outro. Até que a gente sentiu a necessidade, pelo crescimento, o fluxo, de abrir a loja de atacado primeiro, porque você tem uma expansão maior da marca, né? Você consegue uma produção maior, porque na hora de você precificar seu produto... Negociações melhores, sim, né? Quanto mais você produz, melhor você tem negociação com oficina, tecelagem, né? Quantidade, né? O tecido, uma estampa exclusiva, para tudo isso é importante, você ter uma quantidade. E um dos desafios era o quê? Como a gente trabalhava com os dois, a gente não tinha questão de a precificação, né? Você tem que trabalhar com uma margem que você consegue vender para o atacado ter um lucro, o lucro ideal em cima, e você trabalhar com o mesmo preço no varejo para você não competir com o seu cliente de atacado. E ter um preço competitivo no varejo, mesmo tendo esse markup sobre markup. Exatamente. Né? Então, essa foi uma dificuldade grande, assim, de alinhar. A gente demorou Assim que a gente abriu a loja de atacado, ainda faltava um pouquinho para deixar redondo. Legal. Então, mais ou menos há uns 3 anos atrás, a gente conseguiu ajustar. E esse foi um desafio, assim, que é interessante, você lida com isso. Na prática é diferente. Né? E foi gostoso, né? Depois que tá tudo redondinho, você fala, ai, que alívio. Mas foi um desafio, a precificação e no atender... Eu vou te interromper, porque até para falar, assim, essa parte que a Ju tá falando de precificação, é uma coisa que muita gente vem me perguntar. Sim. Ai, Fê, o que você acha de eu ir pro atacado? Ou o que você acha de eu ir agora pro varejo? E sempre o primeiro ponto que eu falo é precificação. Exatamente. Normalmente, quem já está atuando no varejo, quer começar a atuar no atacado, que é o que mais acontece, porque as minhas clientes, no geral, são varejistas, eu falo para elas, tá, você quer atuar no atacado agora? Então, você está preparado em mexer na sua precificação? Porque esse markup que você tem vendendo para o consumidor final, a gente vai ter que mexer nisso. Sim. Você vai ter que ter um markup para vender para esse varejista, né, B2B ali, para esse dono de loja, e ele vai ter que aplicar um markup para vender para o consumidor final, e você não pode vender mais barato do que ele, para você não competir com o seu cliente. E você não pode fazer isso de uma vez, né? Principalmente se você já tem o seu cliente de varejo, você vai precificar na próxima coleção? Não dá. Você tem que ir fazendo, algumas coleções, né, para você ir melhorando isso, até chegar no nível certinho. Legal. Pode continuar, Ju. E da parte de atendimento, na coleção, o atacado ele é um pouquinho antecipado, né, em relação ao varejo. Atualmente, isso tá mais fácil, né, Fê, de trabalhar. Tá. Você não precisa sair tão à frente, porque senão o varejo não recebe aquele produto na hora certa. Hoje em dia, a gente consegue antecipar pouco. Então, a gente antecipa um pouquinho o varejo, como um preview, trabalhando um preview, e para o atacado ele já tem esse produto na loja no time certo. Assim, a gente trabalha com pronta entrega, não é programação. Isso é legal. Então, a gente lança o varejo um pouquinho antes. Né? O nosso varejo ele recebe um pouquinho antes, para o atacado entrar no tempo certo. Legal. Isso que a Ju tá falando, gente, assim, trabalhar atacado. Existem 2 maneiras, basicamente, Sim. né? Pedido ou pronta entrega, Isso. tá? Se você resolve trabalhar pedido, significa que você vai montar um mostruário, vender, e a partir dessa demanda de pedidos, você programa a sua produção.
Nesse caso, gente, vamos pegar o verão como referência. Então, se o lançamento do verão no varejo acontece normalmente em agosto, né? Agosto, setembro, significa que para você apresentar essa coleção para o atacado, isso vai ter que ser feito mais ou menos em fevereiro. Então, você tem que estar com o seu mostruário pronto em fevereiro, apresentar esse mostruário, né? Fevereiro, março, para daí você começar a fazer essa entrega a partir de agosto, julho, agosto, para o seu cliente. No caso da Ju, que trabalha pronta entrega, ela tem uma operação, nesse caso, parecida com o varejo. Então, ela tem um estoque, o cliente vai lá e faz a compra desse estoque de produtos da Ju, né? Então, com a diferença que tem os mínimos, tem praça, né? Tem uma pré-seleção, não é qualquer pessoa que pode chegar lá e comprar, tá? Então, essa é a grande diferença do atacado pedido e atacado pronta entrega. Certo. Então, você falou aí a questão do calendário, né? Sim. Outra coisa importante também, eu acho que para deixar claro, eu sei que muita gente que assiste a gente não é do segmento, tá aprendendo aqui com a gente, é o nosso papel, é que normalmente quando você trabalha no atacado, você lança antes a coleção, que é exatamente isso que a Ju falou, para o lojista ter tempo de fazer as compras, planejar as compras, abastecer a loja e então lançar a coleção dele, né? O que mais, Ju? Calendário, precificação... Do atacado, varejo... O atendimento é diferente, né? O varejo que nem... É outra abordagem, né? A linguagem em loja, né? Trabalhando loja. É uma abordagem totalmente diferente. O cliente prova, tem todo uma atenção, é mais personalizado. O atacado é um cliente mais prático. Então, é muito gostoso de atender. Então, você mostra ali o que é tendência, você tem que trabalhar essa questão, né? No ponto de venda. A diferença entre os dois. Você tem que mostrar a tendência, mostrar que aquilo vai ser legal, que aquilo vai vender, que aquele produto é um produto... Você fala mais de modelagem, você fala mais do mercado em geral, né? Do que o público do varejo, que ele já está procurando algo porque ele já viu. Então, tem essa diferença também no ponto de venda. É um atendimento mais técnico, né? Ju, uma pergunta, uma coisa que eu sempre penso nisso, assim. Você acha que a sua abertura do varejo te deu uma clareza maior de quem é o seu consumidor? Porque, por exemplo, eu penso que quando você vende no atacado, a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Você vende para o Brasil inteiro. As lojistas que compram esses produtos, nem sempre elas têm um planejamento de compras, nem sempre elas estão ali muito ligadas com o que o consumidor final está comprando, às vezes elas deixam muito o gosto pessoal delas influenciar na hora da compra, exatamente. Né? Então eu fico com uma impressão assim, gente, eu vou parar aqui para pegar o Otto no colo, porque tá uma dó esse cachorro chorando, só um minutinho, tá? Vem cá, filho. Tá quietinho. Ó, voltou. Bravo, ele é assim. Ele é um cachorro bravo. Fica aqui, filho, com a mamãe. Isso. Ele gostou daqui. Ele gostou da Ju. Gente, ele é muito gostou ordinário. Mais ou menos, porque ele já mordeu a Ju. Vamos lá, voltando, Ju. Essa questão do consumidor final. Então, eu penso que... Eu sei que isso acontece, porque eu já trabalhei em empresas que atuavam no atacado. Então, acontece assim... uma referência zerou no seu estoque. Mas não necessariamente ela zerou no estoque da sua cliente, né? Então, às vezes, você tem a impressão que determinado produto vende super bem, determinada cor, determinado shape, mas às vezes isso não está girando no seu cliente, não está indo para o seu consumidor final. Então, você acha que atuando direto no varejo, você consegue ter uma leitura melhor de performance de produto ou não? Não, Fê, porque tem produto, por exemplo, tem produto que esgota nos 2 pontos. Legal. No atacado e no varejo. Tem produto que performa no varejo maravilhosamente bem e no atacado ele não vai. E vice-versa. Então, é uma surpresa, assim, a cada coleção, você sentindo, esse vendeu mais em tal loja, esse vendeu menos em tal loja. Aí você tem que mexer nos estoques constantemente. Para poder segurar e vender igual. Porque ainda não consigo entender muito bem isso. É na prática mesmo, assim, você vai sentindo, como a gente tem as 2 operações, a gente consegue dividir, né, e mexer e segurar esse estoque. Mas, e tem coisas, por exemplo, que o meu cliente de atacado, o lojista, ele vende bem, aí eu sinto isso no meu varejo, que às vezes não é do mesmo jeito. Entendi. Então, como eu lido nas 2 operações, eu consigo sentir também o meu cliente, o lojista, que ele também tem coisa que ele arrasa de vender,
e necessariamente não vai ser o que eu vendi melhor ou não, entendeu? Entendi. Então é bem complexo, assim, não Tem que nada ficar muito de claro. olho Não, na performance do produto Não. nos 2 canais. sim, não tem uma receita. Tá, legal. Não tem. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu não vou, porque a gente é amiga, você é libriana, indecisa. Ai, Eu ia sim. falar, Ju, se você que tivesse que escolher entre atacado e varejo, o que você escolheria? Eu sei que você não vai saber me responder, então eu nem vou te fazer essa pergunta. É muito difícil. E eu acho que pra finalizar, Ju, eu queria que você, assim, acho que é importante a gente falar, porque a gente não falou lá no início, mas não tem problema. Você estudou moda, né? Fala um pouquinho da sua formação, como que você foi buscando essa formação. Eu cresci, assim, minha formação foi muito na vivência, né? E aí eu procurei uma escola porque eu queria ter isso na prática, na teoria, né? Viver isso na teoria. Eu só tinha prática. Então eu fiz o Senac, né? A Fê, você dá aula ainda lá? Não, agora eu não mais, mas o Senac é a minha escola do coração. Dei 8 anos as aulas no Senac. Então, eu fiz o técnico do Senac, era um técnico maravilhoso, que abrangia muita coisa. Era muito completo, do universo, era bem completo. E pra mim foi, assim, ótimo, né? Porque eu entendi e juntei com o que eu já tinha da prática, que eu acho muito importante. Né? Às vezes as pessoas acham que, não, vou entrar na faculdade e sai pronta. Não sai pronta. Você desenha, né, Ju? Você aprende. Desenho mal. Mas não precisa desenhar bem, gente. Isso é uma coisa que ninguém conta. A gente acha que tem que desenhar muito bem e não é verdade. A gente precisa... Então, o que eu falo assim, o desenho ele não precisa ser bonito, ele precisa ser técnico. Sim. Ele precisa informar ele precisa passar as informações necessárias para modelista. Exatamente. Então, assim, tem que ser não claro. esperem fazer aqueles croquis maravilhosos no dia a dia, né? Essa foi a minha primeira frustração, tá? Eu comecei a fazer um curso de desenho. Primeira coisa que eu fiz, eu fui pro desenho. Não, estilista, eu tenho que desenhar. Gente, aquilo não rendia. Foi um karma na minha vida. Até eu entender que realmente, não precisa. Você precisa de um bom desenho técnico, né? Eu também, assim... É uma frustração, gostaria, né? Porque aí você fala que trabalha com moda, a pessoa já pensa o Clodovil ali, né? Mas é um bom desenho técnico que a gente precisa fazer. Ju, e aí eu queria que você desse uma dica para quem quer começar uma marca. Então, assim, o que você... Hoje a gente tá aqui em dias de gravação, eu tô falando muito sobre montar marcas, sobre marcas nos vídeos que a gente tá gravando. Eu queria que você desse uma dica. Olha, Ju, eu quero montar uma marca. O que você me dá como uma dica, uma palavra de apoio, um ensinamento, enfim? Um incentivo. Eu acredito buscar experiência, eu acho muito importante. Buscar trabalhar, seja como vendedora, entrar nesse ambiente. Não... Tem gente que consegue montar e ser feliz e seguir muito bem com bons profissionais, né? Isso também funciona muito. Mas a vivência, você saber dos processos, é muito importante você viver isso. Então, às vezes, começa como uma vendedora, trabalha um período como vendedora, entra numa empresa, trabalha ali numa produção. Você vai desvendar, assim, mistérios incríveis que, às vezes, na faculdade você não vai ter. E quando você começar... Você já começa com um pouquinho mais de propriedade. Já vai preparada, né? Do que você começar do nada, comece com bons profissionais. Temos aqui a Fernanda maravilhosa. E Fê trabalhou muito, né, Fê? Trabalhei muito. Nossa, Fê trabalhou em todos os processos. Eu trabalhei no mercado 13 anos, e eu comecei como estagiária. Então eu fui de estagiária até gerente de produto, assim, eu subi todos os degrauzinhos dentro do produto. E é gostoso, não é? Maravilhoso. Que nem hoje, quando você olha pra trás e você sabe... o problema no produto, você sabe de onde saiu o problema. E é uma coisa que eu falo muito, assim, o fato de eu ter trabalhado durante muito... Eu também trabalhei em empresas muito pequenas e trabalhei na Hering, empresas muito grandes. O fato de eu ter passado por várias cadeiras dentro do produto e dentro de várias empresas, além de me dar experiência, hoje, para o meu negócio, é uma coisa que, assim, cara, se faltou uma funcionária, se eu não estou encontrando a pessoa ideal para colocar para sentar ali, eu sei fazer. Exatamente. Eu sei fazer. Desde cadastrar o tecido, eu sei os dados que precisa, né? Até uma prova de roupa, conversar com a modelista, com a costureira, eu sei fazer. Isso faz toda a diferença. Então, assim, se você tem um dinheiro para investir numa marca, contrate bons profissionais que tenham vivido tudo de uma marca. Agora, se você quer começar do zero, não tem o dinheiro para investir, comece participando dos processos, né? Eu acho legal, tendo essa experiência, essa vivência, assim. Eu acho ótima essa dica, né? Então, assim,
E acho que isso que a Ju falou é muito verdade. Por mais que, né, eu seja professora e, enfim, a gente tem os cursos lá na Belas Artes, vocês sabem disso, mas tem coisa que só no dia a dia. Eu vejo, às vezes, aluno, cliente me perguntando de tecido, que eu acho muito... Ai, Fê, mas tem algum livro sobre tecido? Gente, tecido é balançar a bandeira de tecido. É você ver como ele se movimenta, se ele tem fluidez, se ele não tem. É puxar, esticar. Sim. Então, assim, se você não tiver o comportamento dele, né? Você vê aqui, vê na peça, você sabe como ele vai se comportar. Se ele vai armar, se ele vai pesar, se ele não vai pesar, se é fluido. Outro dia uma cliente me mandou uma foto de uma saia e dava pra ver que a saia tinha muito movimento. Ela, dá pra gente fazer no algodão? Não dá, porque o algodão não tem esse movimento. Pra fazer essa saia tem que ser numa viscose, tem que ser uma fibra que dê esse movimento. Né? No algodão. Mas como você sabe? Poxa, porque, assim... Porque são 18 anos fazendo produto. E é gostoso, né? Eu amo. Eu também. Eu amo. Não tem... Quando entra nessa parte, assim, você entender, é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Até cortar, eu cortava, gente, com máquina de corte. Então, assim, eu passei por todas as etapas. Riscar, encaixe. E eu não assim, pra mim foi muito importante. Que legal, Ju. Muito importante. Que legal. É muito linda a história da Ju. Gente, eu e a Ju, eu fui professora da Ju, né? E eu falo que as minhas melhores relações que eu tenho hoje, assim, quando eu paro, que eu sento, que eu penso na minha vida... as minhas melhores relações vieram da sala de aula, é muito louco, assim, esse presente do universo, até me arrepia de falar, assim, a sala de aula é uma coisa que não tem explicação, as relações que eu criei lá. E a Ju é uma delas. Além de tudo, é uma mulher que eu admiro muito, empreendedora, tem uma família linda. O Jairo, o marido dela, gente, super incentivador, um cara super legal. Eu falo, gente... É realmente inspirador. Se você não segue a Ju, siga Expressão Moda, né? Expressão Moda, o Instagram da Ju. Lá ela compartilha bastante coisa da rotina, do dia a dia. É realmente sensacional, inspirador. Assim, você é uma inspiração pra mim, Ju. E você pra mim. Eu me apaixonei pela Fê em sala de aula, né? Sim. E até acho importante, mesmo que as aulas não estão ainda presenciais, mas você sempre está fazendo algum curso na área, não só o curso, né, Fê? O curso é muito importante, mas as pessoas que você se relaciona nesse período, assim, é muito bom, assim, a troca. São pessoas que estão ali de diversas áreas e você trocar informação, experiência, agrega demais. É muito legal mesmo. E eu acho que é legal, assim, acho que fica aqui, né, uma história de alguém que, cara, não para, né, Ju? Não para, né? Não dá pra parar. Sempre pensando no próximo passo, na próxima etapa. Muito, muito, muito obrigada, viu, por você estar aqui. Pessoal, se você chegou até aqui, dá um joinha, compartilha esse vídeo, tá? Siga a Ju lá nas redes sociais, vocês não vão se arrepender, tá bom? Sim, bora obrigada, Ju, muito, muito obrigada. Fê, amei estar nesse sofazinho. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Beijo.